Gente, tem um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que indica que a cidade de São Paulo tem 52 mil pessoas em situação de rua. Esse número representaria 25% do total registrado no país. Eu quero conversar sobre esse assunto agora com o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, o Carlos Bezerra Júnior. Secretário, seja muito bem-vindo. Há alguns números que mudam, né, de acordo com as estatísticas ou com quem faz o levantamento. Qual é o número que vocês têm em termos de pessoas em situação de rua e de vagas que a prefeitura oferece? E aí eu até peço certa objetividade nas respostas, porque eu tenho várias perguntas para fazer para o senhor e o tempo de TV nunca é tão comprido assim. Então, seja muito bem-vindo, boa noite. Perfeito. Obrigado, boa noite. Vou procurar ser o mais objetivo possível aqui. Esse número conflita, o número da universidade conflita com o nosso censo da população em situação de rua. Lembrando que São Paulo é a única capital brasileira que faz censos sequenciados desde o ano de 2000. E nós, nesse último censo que fizemos agora o ano passado, nós antecipamos em 2 anos para que a gente pudesse medir com muita clareza os impactos sociais que foram expressivos, as consequências sociais do período da pandemia. E por que é que existe uma diferença? Nós temos, pelo nosso censo contratado pelo Poder Público, pela Prefeitura de São Paulo, 31.884 pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Censo realizado com 220 recenseadores, parcela significativa deles, pelo menos 30%, pessoas que têm trajetória em situação de rua, que conhecem, feito a partir de um mapeamento muito claro, transparente, georreferenciado. E você vai me perguntar o seguinte: tudo bem, Bezerra, mas por que os números oficiais da prefeitura são tão diferentes do estudo apresentado pela Universidade Federal de Minas Gerais? É muito simples, porque eles não fazem uma pesquisa de campo. Eles fazem um levantamento a partir de dados que nós mesmos fornecemos, que são os dados do CadÚnico, de um cadastro, que é um cadastro onde as pessoas se declaram e em que elas precisam fazer a atualização. Nesse cadastro, nesse número de 52 mil pessoas, que é a partir de um cadastro, é diferente de uma pesquisa de campo, entrevistas pessoais, individuais com as pessoas. Por que é que dá mais? Porque esse cadastro é um cadastro que tem números que se acumulam 4, 5, 6, até 7 anos. Porque se as pessoas não vão lá nesse cadastro e dizem, olha, eu não estou mais nessa situação, em situação de rua, ou eu estou em outro estado, ou eu mudei, sim, ele vai acumulando. É um cadastro estático, completamente diferente do nosso censo. E censo, para ser feito, é difícil. Aliás, nós fizemos o censo e temos feito o censo sequenciadamente, porque São Paulo não tem nenhuma dificuldade em trabalhar com transparência os números. E se você olhar os números seriados desde o ano de 2000, é absolutamente coerente o crescimento de 31% nesses últimos 2 anos, e a partir dele, com perfis específicos, o que é que aumentou, como aumentou, quem são essas pessoas, quais são as suas demandas, é a partir disso que nós estamos fazendo as nossas políticas públicas. Aliás, sobre políticas públicas, secretário, eu conversei hoje com uma fonte que já foi morador em situação de rua por muito tempo, conseguiu de fato entrar no mercado de trabalho, se afastar das ruas, e hoje é muito atuante com associações, com pessoas que ajudam a buscar também um caminho para quem está em situação de rua. E ela me colocou algumas questões para as quais há uma necessidade de um olhar mais profundo. A forma de acolhimento nos pontos onde essas pessoas são acolhidas, muitas vezes as famílias são divididas ali, os animais não têm espaço, ou os carrinhos com os quais essas pessoas trabalham, ou os animais ficam distantes dessas pessoas em locais separados, o que também não os agrada, como se nós quiséssemos impor uma realidade que é confortável para nós, sem olhar para aquilo que é confortável de fato para quem está em situação de rua. Eu quero entender do senhor e também rapidamente de que forma que vocês pretendem lidar e melhorar o acolhimento, principalmente em relação a números também. Locais que ofereçam vagas, mas não para uma quantidade gigantesca de pessoas, que tire o conforto também de quem está neles. Perfeito. Veja, essa é uma prioridade absoluta para a gestão do prefeito Ricardo Nunes. Aliás, eu posso afirmar aqui com muita tranquilidade que nunca se fez tanto, em tão pouco tempo e com tanta dignidade,
para a população em situação de rua. Vou te dar aqui alguns exemplos importantes. Nós temos hoje na cidade 3.500 vagas para pessoas em situação de rua em hotéis. E nós estamos ampliando rapidamente esse número de vaga, que é a vaga mais qualificada. É uma vaga fixa, em que a pessoa tem 4 refeições por dia, ela está abrigada no hotel. Em hotéis nós temos pessoas, temos indivíduos solteiros, temos idosos, temos casais, temos famílias, enfim, é bastante sortido. Para além disso, nós temos várias outras ações. Por exemplo, os prédios da Fundação Casa, que estavam na cidade de São Paulo e estavam desocupados, nós solicitamos ao governo do estado que nos cedeu esses prédios. Esses 6 prédios, nós estamos fazendo readaptações estruturais, arquitetônicas nesses prédios, e eles já recebem, nesse momento, 300 pessoas em situação de rua, inclusive com uma ótima notícia em termos de resultado. Semana passada eu estive com o prefeito Ricardo Nunes num desses prédios e nós recebemos a notícia ali que 10 famílias haviam saído por terem recuperado sua autonomia. 3 buscaram outros estados, seus estados de origem, e outras 7 estavam empregadas e a partir de então passaram a pagar seu próprio aluguel e estarem em outros locais. Mas não para por aí não. A gente tem feito um trabalho intensivo com relação àqueles grandes centros de acolhida, 500, 600, 700 pessoas que nós herdamos, e estamos trabalhando nesse momento intensiva e intensamente para humanizá-los, diminuindo para no máximo 200 pessoas e aumentando o número desses centros em toda a cidade. Lembrando que há uma dificuldade enorme na busca de prédios e terrenos e num obstáculo muito forte, que é o preconceito da população que rejeita esse tipo de acolhimento perto de casa. E, por último, uma modalidade inédita em São Paulo e no Brasil, que é um modelo baseado num princípio internacional chamado Housing First, que é uma moradia primeiro, em que nós estamos oferecendo vagas em unidades modulares de habitação para famílias de 12 a 24 meses, famílias com crianças prioritariamente, para que possam ser capacitados, ser treinados, encontrarem uma vaga de trabalho, as crianças acompanhadas na escola, na creche, no pós-escola, e que possam se reinserir na sociedade, fazendo com que a gente amplie o número de vagas, mas dê uma dignidade até então, eu diria a você, inédita. Há problemas? Aqui finalizo. Há problemas? Claro que há problemas. Há dificuldades? Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma cidade gigantesca. A pandemia escancarou a desigualdade econômica no Brasil, nas ruas de São Paulo. Isso fez um aumento significativo da população em situação de rua. Agora, é uma prioridade da Prefeitura de São Paulo a ampliação das vagas, dignidade, e nós estamos mudando completamente a nossa abordagem. A partir da próxima semana, nós passaremos a ter uma abordagem completamente distinta, ainda mais humanizada, ainda mais qualificada, encaminhando para a vaga, aumentando o número de vagas fixas, que é uma grande demanda da população em situação de rua. Ô, secretário, para a gente finalizar, sobre essa proposta que o senhor falou aí, né, de oferecer uma moradia fixa, e principalmente sobre aquela ação de retirada das barracas, né, com autorização da Justiça, depois de derrubar aquela liminar, essa fonte me falou o seguinte, que concorda que barraca não é casa, mas que container, que também é parte desses locais que recebem famílias, também não seria. Como é que o senhor avalia essa situação? Eu diria a você que quem falou isso, das duas uma, ou não conhece o nosso projeto, ou é leviano e mentiroso. Porque o nosso projeto não é container, nós não estamos colocando as pessoas em container. Muito pelo contrário, é um material chamado polissocianurato, usado em soluções de saúde, eu sou médico, soluções que nós usamos, por exemplo, para construção de hospitais, construção rápida de hospitais, de ambulatórios, um material extremamente digno, resistente, que não pega fogo, que tem um conforto térmico muito bom, tem um conforto acústico e oferece uma dignidade incrível, aliás, nunca alcançada para esse tipo de solução para a população de rua aqui na cidade. Queria, inclusive, respeitosamente, convidar essa sua fonte a que conhecesse, junto conosco, a Vila Reencontro, para que pudesse olhar e acompanhar de perto, porque internacionalmente ela já vai sendo reconhecida como uma das iniciativas mais inovadoras, em termos mais dignas, mais inovadoras, em termos de acolhimento para a população em situação de rua. Ou seja, o que a gente precisa, não bastasse todos os entraves que a gente tem, Evandro, não bastasse tudo isso, a gente ainda enfrenta o preconceito das pessoas, o desconhecimento e o pior, para mim o que eu acho pior, uma torcida
contra, tem gente que torce contra para que dê certo o acolhimento das pessoas em situação de rua. Tem gente que pensa o seguinte: quanto pior, melhor. E esses que assim pensam vão se dar muito mal, porque a gente está trabalhando com afinco, eu tenho certeza que a gente vai avançar muito até o final da gestão com relação a isso. Secretário Carlos Bezerra, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. A Fonte estava assistindo essa entrevista e provavelmente vai aceitar o seu convite. Obrigado. Será maravilhoso. Até a próxima.